Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus, que está em Mateus 14, no versículo 22 ao 25, irmãos, que vai dizer assim, ó. Em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E outra vez que despediu da multidão, subiu ao monte para orar à parte, enquanto a noite ele estava ali, e o barco já estava no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. Então nós vemos aqui, irmãos, se a gente vê toda a história, aleluia, Jesus, de Jesus andando sobre o mar, aqui a gente vê, irmãos, que eles estavam com Jesus, aleluia, Jesus. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos com Jesus, aleluia, Jesus. E de repente a gente se sente só. Assim como eles estavam só, aleluia, Jesus. Tem momentos da vida da gente assim que a gente não duvida que Jesus está conosco. Mas tem certos momentos que a gente se sente só, aleluia, Jesus. Como se Jesus tivesse se afastado de nós, aleluia, Jesus. Assim como aconteceu, Jesus se afastou da multidão, foi orar e eles pegaram o barco para atravessar. Aí, irmãos, o que acontece? Aí a gente sente assim, parece que o Senhor ele não está conosco. Aí vem aquele vento, aquela tempestade, tanta coisa, é na área financeira, é no casamento, é com os filhos. Aí de repente está tudo tranquilinho, aí ele começa aquele alvoroço, aquela brigaiada dentro de casa, e você ora, e parece que as coisas não, parece que o Senhor não ouve as tuas orações. Aí você já fica frustrado, você já fica pensando, Jesus já não está comigo mais, eu não estou na presença de Deus, e fica aquela dúvida, aquela incerteza. Meu Deus, será que eu saí da presença de Deus? Será que o meu nome já não está mais no livro da vida? Sabe, irmãos, então aqui vai contar um relato de como é a nossa vida, aleluia, Jesus. Então vem, né, aquela tempestade na nossa vida em todos os sentidos, né, irmão? Como eu comentei aqui agora. Aí quando vem aquela tempestade, aí você clama. Aí você começa a gritar, você começa a se desesperar com aquele vento, aleluia, Jesus. Então Jesus aparece, assim como Jesus apareceu para eles, aleluia, Jesus. Então Jesus vem, aparece, e você quer se lançar nos braços de Jesus, aleluia, Jesus. E Jesus diz assim, ó, tenha mais fé, aleluia, Jesus. Assim como Pedro se lançou, diga, Senhor, se o Senhor é comigo, se eu sou contigo, meu Deus. Ah, Jesus, então deixa que eu vá contigo aí, Senhor. Então a gente quer se aproximar mais de Jesus, a gente quer estar mais próximo de Jesus, aleluia, Jesus. Aí o que acontece? A gente não tem tanta fé assim, irmãos, assim como aconteceu com Pedro. Assim, Pedro, ele teve medo, aleluia, Jesus. Porque por mais que a gente chame Jesus, o vento ainda está forte ainda, as águas estão tão agitadas na nossa vida, aleluia, Jesus. E a gente se sente inseguro, a gente parece que a nossa fé é pouca, aleluia, Jesus, assim como aconteceu com Pedro. Estava naquela agitação, aquele mar furioso. Então a gente vê Jesus, a gente quer se aproximar dele, mas as ondas ainda nos sufocam, acabam nos desgastando, aleluia, Jesus. Mas é Jesus mostrando que ele está o tempo todo ali, irmãos. Às vezes ele está nos provando, aleluia, Jesus. E creio que assim que pode até ter sido Deus que colocou no coração de Pedro, de andar sobre as águas, aleluia, Jesus, para provar ele mais um pouco ainda, aleluia, Jesus. Mesmo sabendo que Jesus está ali no nosso lado, mesmo sabendo que Jesus está nos olhando, aleluia, Jesus, a gente tem aquele receio, aquele medo por falta de fé,
Assim como Jesus falou para Pedro. Pedro começa a se afundar, aleluia, Jesus, e o Senhor vai lá, puxa ele pelas mãos, porque ele pede socorro, e diz para ele, aleluia, Jesus, que ele tinha pouca fé. Porque você duvida, porque você tem pouca fé. Se você não tivesse duvidado, aleluia, Jesus, você não tinha afundado. Muitas vezes é assim, irmãos, a gente duvida que o Senhor está conosco. E a gente vai se afundando, a gente vai fazendo coisas erradas, irmãos. Aleluia, Jesus. Achando que o Senhor não está vendo nada. Aleluia, Jesus. Aí acontece, irmão, a gente começa a se afundar. Assim como Pedro aconteceu. Pedro começou a se afundar porque ficou com medo. A gente também, irmãos, por mais que o Senhor esteja ali nos olhando e dizendo, venha na minha direção, a gente ainda parece que continua se afundando. Mas tudo isso por causa de falta de fé, irmãos. Porque se a gente colocasse no nosso coração que Jesus está ao nosso lado, que Ele está nos guardando, nos protegendo, pensamentos positivos, ter autocontrole de si mesmo, autocontrole da sua mente, aleluia, Jesus. Irmãos, a gente consegue ter mais fé, aleluia, Jesus, se a gente não for uma pessoa negativa, se a gente não ter medo das lutas, aleluia, Jesus, se você confiar que o Senhor está contigo, se você confiar que por mais que esteja difícil a luta que você esteja passando, as ondas que estão subindo sobre a sua vida, mesmo assim o Senhor ainda tem misericórdia, porque mesmo o Senhor vendo, aleluia, Jesus, que Pedro estava se afundando ali, o Senhor teve misericórdia, aleluia, Jesus, quando a gente pede socorro e vai lá e nos resgata, aleluia, Jesus. Então depois que o Senhor nos resgata daquela luta que a gente está passando ali, daquele mar violento que a gente está passando, que é tantas coisas difíceis que está vindo na minha vida e vem na sua vida também, irmãos. Então, quando o Senhor vem e nos resgata, aleluia, Jesus, Ele nos resgata, mas Ele chama a nossa atenção, que a gente está com pouca fé, porque a gente duvidou, aleluia, Jesus, porque a gente não teve pensamentos positivos, porque a gente não acreditou, aleluia, não, eu vou acreditar, o Senhor está comigo, tudo isso vai passar, porque quando a gente acredita que o Senhor está conosco, as coisas acontecem, as coisas começam a melhorar, irmãos. Comece a mudar os seus pensamentos, aleluia, Jesus. Tenha um autocontrole de si mesmo. Quando a gente tem autocontrole de si mesmo, das coisas que a gente faz, aleluia, Jesus, das coisas que estão acontecendo, de erros nossos também, aleluia, Jesus, as coisas começam a mudar, irmãos. As coisas começam a melhorar. O Senhor se agrada. O Senhor, o Espírito Santo se agrada quando a gente pensa assim, não, o Senhor está comigo, eu tenho certeza, tudo vai passar, tudo vai melhorar, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, e essa luta vai passar, assim como foi com Paulo e com Silas, eles estavam presos lá, eles começaram a louvar, aleluia, Jesus, glorificar o nome de Jesus, e o Senhor foi lá e mandou ajuda, mandou o anjo, e o anjo abriu as celas, aleluia, Jesus. Então é assim, irmãos, tá na luta, tá na prova, glorifica, errou, pecou, peça perdão a Deus e Senhor, eu vou fazer um sacrifício de louvor agora ao teu santo nome, que o Senhor me perdoe, aleluia, Jesus. É assim, irmãos, que a gente agrada o coração de Deus. Glorifica, faz um sacrifício de louvor a Ele, lê a palavra, peça perdão, ore mais, aleluia, Jesus, e vigie acima de tudo, irmãos. Amém? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus e peço que os irmãos compartilhem em nome de Jesus.